Seja bem-vindo a essa videoaula Photoshop CS6, aula 26, demarcador de corte, Clipping Path. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a essa videoaula. Tenho a imagem aqui, do nosso mascote, o Duda, e escolhi aqui na caixa de ferramenta seleção rápida, e contornei a imagem e fiz uma seleção. Então, depois da seleção pronta, vou aqui em demarcador, na palheta de marcadores, clico aqui no ícone de rodapé e criar demarcação a partir de uma seleção, e clico, e aparece então a palheta de marcador de trabalho, que eu vou renomear, vou colocar aqui como demarcador 1 e dou um OK. Então, depois do demarcador renomeado como demarcador 1, aqui no menu da paleta de marcadores, vou no comando demarcador de corte, me aparece aqui uma caixa de diálogo, demarcador de corte, que é o que renomeei, e no campo de entrada de dados vou deixar 10 como achatamento, que esse valor é direcionado para impressoras aí de alta resolução, e dou um OK. Então, a partir do momento que eu crio o demarcador e crio o demarcador de corte, então eu posso salvar essa imagem em EPS, o TIFF e PSD, e posteriormente importar nos programas do Corel, do Illustrator ou do InDesign, de forma que vai me aparecer o fundo transparente e só realçando então a figura aqui do Duda, onde eu fiz a seleção e posteriormente fiz o demarcador. Então, primeiro, o formato de arquivo que eu vou salvar. Então, vou aqui no menu arquivo no Photoshop, salvar como, vou escolher o formato TIFF. A minha imagem original é Duda DSC 00464. Então, para diferenciar, vou deixar o mesmo nome com o tracinho TIFF. Então, tá aqui, TIFF. Algumas opções aqui na caixa de salvar como, camadas já está clicada, e perfil de cor. Então, vou deixar essas informações que já está direcionada aqui na caixa, como um padrão aqui do salvamento em TIFF. Então, tá aqui a minha imagem com tracinho TIFF para diferenciar da minha original, e vou dar um comando salvar. Ele está pedindo para substituir porque eu já tinha feito, então eu vou salvar em cima novamente. Agora aparece as opções na caixa de diálogo TIFF, com algumas opções aqui. Em compactação vou deixar nenhuma, ordem de pixels intercalado, ordem de bytes IBM. Vou salvar aqui uma imagem como pirante, aliás, como transparência. OK. Compactação aqui vou deixar também como padrão dele, e vou dar um OK. Agora vou salvar em formato EPS. Então, arquivo, salvar como, aqui em formato, escolho aqui EPS do Photoshop, aparece já com algumas opções aqui clicadas como padrão, vou deixar, e lembrando que eu vou salvar Duda DSC tracinho EPS para diferenciar do meu original. Então, dou um salvar, ele vai pedir para substituir, eu já tinha feito, e nas opções, aqui na caixa de EPS, visualização, temos dois tipos,
TIFF 1 bit e TIFF 8 bit. Com 8 bit eu vejo colorido a imagem, eu vejo um preview. Codificação vou deixar binária e as outras caixas aqui eu vou deixar desclicado aqui, ó, sem da forma que está aqui na caixinha de diálogo, e vou dar um OK. Vou fazer, aliás, salvar também num formato PSD, né, nativo aqui do Photoshop. Então salvar como em formato PSD, né, as opções aqui vou deixar da forma que está aqui na caixa salvar como. Vou clicar aqui em salvar, ele aparece aqui uma caixa de opções do formato. Vou dar OK aqui novamente e fiz um salvamento aqui com formato PSD. Aqui no InDesign CS6, né, cliquei em arquivo, inserir ou Ctrl D. Então importei as três imagens. A primeira que eu importei foi o Duda DSC EPS. Então o fundo veio transparente. Tenho aqui a segunda imagem, que é o Duda PSD, que é o formato do Photoshop, também fundo transparente. E a terceira imagem aqui, Duda TIFF, né, a gente pode ver aqui pela paleta vínculo. Então as três foram importadas, né, inseridas aqui dentro do InDesign CS3. Então cada uma com o fundo transparente. No Illustrator, né, CS6, também importei as três imagens. Então a primeira aqui na barra de opções está Duda, né, EPS, também tem o fundo transparente. A segunda imagem, o Duda PSD, também com as informações de fundo transparente. E a terceira imagem é Duda TIFF, também com fundo transparente. Então aqui no Illustrator, cada uma imagem, né, importada, também todas, né, com fundo transparente. Aqui no Corel X7 também importei as três imagens. Então a primeira eu tenho aqui na barra de status aqui Duda, né, EPS, que é a primeira, veio com fundo transparente. A segunda imagem aqui na barra de status Duda PSD, né, não veio com o fundo transparente. E também a imagem TIFF, tá aqui, ó, na barra de status, né, Duda TIFF, também não veio com fundo transparente. Como vimos, né, o programa CorelDRAW não aceita arquivo aqui do Photoshop com demarcadores, tanto TIFF e PSD. Ele só aceita arquivos em formato EPS. Pois bem, uma maneira de se contornar esse problema aí, esse problema de importação do CorelDRAW, aqui abri uma outra imagem do mascote Duda e com a ferramenta aqui seleção rápida, né, com o pincel número 11 aqui, ó, medida 11, contornei, né, a forma dele aqui e fiz uma seleção. Então a partir daqui, com a seleção pronta, venho em editar, copio, vou em arquivo novo, ele assume, né, as dimensões e a resolução do arquivo que eu copiei, e tem uma nova janela aqui sem título. Vou dar um Ctrl V para colar. Reparem que só está então agora
a imagem aqui do mascote Duda e o fundo transparente. Vou salvar. Então agora vou salvar como um TIFF sem demarcador. Aqui, ó, Duda TIFF sem demarcador, mas aliás, um arquivo em formato TIFF com opções aqui camadas. Vou salvar. Ele vai falar que já existe, porque eu já tinha feito. Então vou dar um OK. E aqui na opções, na caixa de diálogo, opções do TIFF, eu cliquei aqui em salvar transparência. Então vou dar um OK. Ele está falando que vai aumentar o tamanho do arquivo. OK novamente. Então salvei aqui o Duda TIFF sem demarcador, só através de uma seleção, nenhum outro arquivo. Agora vou salvar em formato PSD. Então, com a seleção pronta aqui do Duda, vou em editar, copiar, vou no menu arquivo, dou um novo. Me aparece aqui a caixa novo com as configurações da área de transparência. Estou com um novo arquivo, vou em editar, colar. Então tenho a figura do Duda aqui com a transparência. E agora vou em menu arquivo, salvar como Duda PSD sem demarcador. Eu vou colocar o número 1 aqui. Aqui em salvar opções está clicado camadas, vou salvar. Dou um OK nessa caixa opções de formato do Photoshop. Então salvei também a imagem do Duda em PSD sem demarcador. Então novamente aqui no CorelDRAW X7. Então vou importar aqui, arquivo, importar os dois arquivos PSD e TIFF sem demarcador. Então aqui, ó, Duda PSD sem demarcador, vou dar um OK, importar, ou Ctrl I para abrir a caixa de diálogo, importar, e escolher aqui Duda TIFF sem demarcador e importar. Então aqui eu tenho mais dois arquivos, um PSD aqui na barra de status no rodapé aqui do Corel. Então Duda PSD demarcador e Duda TIFF sem demarcador. Então uma outra forma de eu importar imagem aqui para o CorelDRAW como transparência. Aí alguém deve estar pensando, mas se no Photoshop copiou e colou, e abriu um novo arquivo e veio transparente aqui no aqui no Photoshop. Só que no CorelDRAW, como eu estou ainda com a imagem na área de transparência, se eu der um Ctrl V, a imagem vem com fundo branco. Então funcionou lá para salvar o arquivo e importar aqui para o CorelDRAW. Agora, como criei lá uma seleção, inverti para copiar só o mascote aqui Duda, então dei um Ctrl V aqui dentro do CorelDRAW, não funcionou, ele vem com o fundo branco, diferentemente dos outros dois formatos, a qual eu selecionei, copiei e colei dentro de um novo arquivo do Photoshop. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudo de Sequências Numéricas. Também convido
a visitar, né, a fanpage Os Fantásticos Números Primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.